Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus ama tanto você. Você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus. E você está aqui hoje, Deus trouxe você aqui e Ele quer ministrar coisas muito preciosas na sua vida. Então, se assente. Você já está percebendo essas ministrações preciosas através do louvor, da adoração, da oração. E agora você vai bem atento, perceber o que Deus quer falar com você. Eu creio que nós estamos num tempo novo, num tempo de avivamento. Quantos aqui creem que é um tempo de avivamento? Diga, eu creio. Quantos creem que é um tempo de conquista? Diga, eu creio. E o Senhor quer fazer uma obra muito grande na sua casa, na sua família. E o Senhor quer alcançar todos os seus familiares e quer usar você. Você vai perceber que ainda nestes meses o Senhor vai chamar você para um jejum, para uma oração, e você vai ver a sua família toda aos pés de Jesus. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, digam eu creio. Quantos creem, digam eu vou tomar esse passo de fé. Diga amém, irmãos. Deus tem essa bênção para nós, e não somente a sua família, mas sabe, aquele seu amigo lá do trabalho, talvez o seu colega de escola, de universidade. Deus vai usar você, essa vida vai ser abençoada, você vai alcançar e você vai cuidar bem dessa vida. É verdade, porque nós temos que alcançar, anunciar Jesus, mas não simplesmente dizer, olha, Jesus é contigo. Não, nós precisamos cuidar dessas vidas, e Deus tem chamado a nossa igreja para alcançar novas vidas e cuidar bem dessas vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como os irmãos sabem, nós temos aqui etapas durante o ano. Nós estamos ali na etapa, você está vendo na tela, as 4 etapas. Passamos ali pela etapa do preparar, onde você foi abençoado, porque Deus trouxe aos nossos corações muitas palavras com relação ao caráter do discípulo. Você esteve aqui, ouviu palavra de Deus, que depois você pode estar lá na sua célula, sendo ministrado, como aplicar a palavra. Você ouviu sobre a relação do discípulo com o casamento, o que Jesus falou a respeito do divórcio. Você ouviu, você foi ministrado com relação ao discípulo, do seu dia a dia, coisas do seu dia a dia, por exemplo, a relação do discípulo com dinheiro. E muitas vezes nós esperamos que as coisas espirituais não estejam conectadas com a vida. A gente faz uma dicotomização da vida, e às vezes nessa dicotomia a gente se perde e separa. Não, a vida é um todo. Nós ouvimos aqui sobre o caráter do discípulo. Deus trabalhou, Deus trouxe para falar com os líderes o pastor Elvis, uma bênção, pastor Elvis, e ali fomos capacitados para ter uma visão de Deus a respeito de liderança. Também tivemos o curso 8 hábitos, onde muitos líderes ali na sala 113 foram capacitados para serem líderes eficazes de células. Deus tem trabalhado. Deus é um Deus de milagre, e Ele está efetuando milagres na nossa vida, e nós devemos estar capacitados, nós devemos estar preparados, esperando esses milagres de Deus, para a glória de Deus. E agora nós estamos entrando numa segunda etapa, que é a etapa do semear. Amados irmãos, Deus tem grandes coisas para nós nessa etapa. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus tem milagres para fazer no nosso meio? Diga, eu creio. Amém? Deus tem milagres para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. E os milagres acontecem através dos relacionamentos. E nós estamos ali, vamos entrar na etapa do semear. A ação é evangelização. E nessa etapa do semear, onde a ação é evangelização, nós vamos passar 4 meses trabalhando nisso. É a etapa que mais temos tempo para trabalhar. Abril, maio, junho e julho. E nesse momento, estou aqui com os talmides de Jesus, discípulos de Jesus, Yuri e William, que Deus vai usar para falar com você também esta noite. E veja só, olha lá, os discípulos de Jesus estão atentos, porque
eles estão envolvidos com uma agenda de Deus na vida deles, a agenda das células, dos encontros de líderes, de cuidado de vidas, a agenda do discipulado, e também alguns eventos, né? Nós vamos ter de 13 de abril até 3 de maio, jejum e oração, e você vai experimentar o sobrenatural de Deus, porque quando você jejua e ora, quando você está pronto para ver o milagre acontece. Então nós vamos ter esses 21 dias de oração em prol da Operação Natanael, que é nada mais, nada menos do que anunciar Jesus para os seus parentes e amigos. Depois, no dia 15/4, nós vamos ter um curso de evangelização através de relacionamentos. E depois de maio, nesse final de semana, nós vamos ter grandes cultos de colheita. Quantos creem aqui que nós vamos ter uma colheita muito grande, de muitas vidas para Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Isso aí você tem que acreditar. Senão, irmão, você fica só querendo, eu preciso receber uma palavra, eu preciso, e você fica igual o Mar Morto. Você sabe a história do Mar Morto? Sabe a diferença do Mar Morto para o Mar da Galileia? Mar da Galileia, onde teve aquelas pescas maravilhosas, onde os pescadores sabiam que tinha vida, que tinha peixe. O Mar da Galileia, ele recebe a água dos rios, que são fluentes ali, e aí ele deságua também. O Mar Morto não, ele só recebe, por isso ele é Mar Morto. Ninguém vai pescar no Mar Morto, porque não tem vida no Mar Morto. O máximo que ele serve é de ponto turístico, porque tem aquele sal, o cara deita lá, fica flutuando, mas não serve para mais nada o Mar Morto. Quem vai procurar a vida, vai no mar da vida. E sempre a nossa vida é cheia de vida quando a gente recebe e a gente dá o que a gente está recebendo. Deus é maravilhoso. Então, gente, olha lá, em junho nós vamos ter mais jejum e mais oração, porque depois nós vamos ter a nossa festa caipira. Aquele momento que a gente vai para a Praça do Rádio, né? Põe a nossa roupa caipira, tem toda aquela tradição das festas caipiras do Brasil, e vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma bênção, porque muitas pessoas vão estar ali, elas vão ver a alegria, que não precisa beber, não precisa encher a cara para ficar alegre. As pessoas vão estar ali felizes e alegres com Jesus, e a festa também vai ser uma grande colheita evangelística em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pois é, mas nós só vamos nos envolver com isso se realmente o nosso coração estiver nisso. Sabe por quê, amados? Dói no seu coração quando você ouve falar do alto índice de divórcio, de jovens nas drogas, da violência, da promiscuidade, da corrupção, do desemprego. Dói no seu coração quando você ouve falar da pobreza, da miséria, dos abortos criminosos. Dói no seu coração quando você vê tanta gente que é órfã, às vezes, de pais vivos, bullying, tantas coisas que a gente vê, tanta coisa triste. Se dói no seu coração, é porque você é uma pessoa apaixonada por pessoas. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Quantos são apaixonados por Jesus? Olha só o tanto de apaixonados por Jesus. E quem é apaixonado por Jesus, se apaixona pelo que ele é apaixonado. E Jesus é apaixonado por pessoas. Jesus morreu numa cruz, não para estabelecer uma instituição religiosa. Jesus morreu numa cruz para reconciliar os homens com Deus. Amém? Amém. Você quer ver como está na palavra isso? O discípulo Yuri vai ler o que está escrito na palavra de Deus, que é a nossa base bíblica. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha aí, Talmide, lê de novo o que nós somos, portanto, o quê? Somos embaixadores de Cristo. Amém. A palavra de Deus, o que está nos dizendo isso? Quantos creem na palavra de Deus e quantos embaixadores de Cristo nós temos aqui então? Levanta a mão, vamos ver, levanta, isso. Já pensou que honra para você? Você é um embaixador do reino de Deus, glória a Deus. E olha, de novo, olha,
Como se Deus o quê? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É um apelo de Deus. Você é um convocado como embaixador de Cristo a levar o amor de Deus para aqueles que ainda não são amados dessa maneira. Você vai amá-los. O Senhor quer usar você. Você é um embaixador de Cristo. E Deus está fazendo constantemente um apelo ao coração dos homens através de você. Que bênção, amados irmãos. Nós estamos numa grande revolução. E nós temos o poder do Espírito em nós, e esse poder é transformador para a glória de Deus, amém? Mas gente, tem hora que a gente não evangeliza. Por que será, gente? Por que será que eu e você às vezes somos tão tímidos na hora de falar do amor de Deus para as pessoas? Se nós somos apaixonados por Jesus e somos apaixonados pelas pessoas, porque às vezes nós enfrentamos barreiras. William, quais são as barreiras que você percebe que existe na igreja de Cristo, assim, que existe em nós, que nós precisamos vencer? É triste falar a realidade, mas olhando para a minha vida, olhando para nós, eu vejo assim que nós não temos aquela paixão verdadeira pelas vidas que estão sem Jesus. Porque se nós verdadeiramente se importássemos com as pessoas que estão no nosso trabalho, nosso vizinho, nosso familiar, a gente procuraria usar todas as oportunidades para falar de Jesus. E às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não sei evangelizar. Mas só o simples fato de você falar daquilo que Jesus já fez na sua vida, já é uma forma tremenda de você anunciar Jesus. Então às vezes as pessoas falam de ignorância, não sei evangelizar, o temor, perguntas que às vezes a pessoa vai fazer alguma pergunta e eu não vou ter a resposta, ou indiferença. Mas eu creio que de todas essas barreiras, a maior barreira está no nosso coração, a falta de paixão. Quando a gente vê ali Jesus teve íntima compaixão pelos perdidos. Eu acho que falta isso, esse avivamento no nosso coração, de entendermos que isso é prioridade no reino. Amém, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Maravilhoso. Agora nós vamos aprender, numa história na Bíblia, princípios muito importantes. Muito importante. Deus quer falar conosco. Abra o seu coração, prepare o seu coração. Deus vai falar conosco a respeito desses princípios, e nós vamos aprender esses princípios na história de Felipe. Felipe foi um discípulo de Jesus. Quando ele acaba de conhecer Jesus, ele já sai dali e encontra Natanael e fala assim: Natanael, eu conheci um homem, ele é o Filho de Deus. Natanael, vem ver, ele é o Messias. Natanael, vem, vamos lá, vamos conhecer Jesus. E o Natanael, opa, o que aconteceu com esse cara? Mas ele já chamou. Gente, o Felipe não tinha feito nenhum curso ainda. É bem verdade que ele conhecia a palavra pela própria cultura e contexto que ele vivia, mas ele não conhecia muito sobre o Messias Jesus. Mas logo que ele viu, ele já soube: aquele ali é aquele que pode transformar a vida das pessoas. E ele já foi falando. Então nós vamos aprender com esse homem que tem essa compaixão que muitas vezes falta em nós, como é que esse homem nos ensina a respeito de princípios dos apaixonados por Deus e por pessoas. Apaixonados por Deus e por pessoas. Primeiro princípio, sensibilidade. Diga, sensibilidade. Diga, sensibilidade. O segundo princípio, atitude. Atitude. Não adianta ter só sensibilidade sem atitude. Terceiro princípio, conexão. Diga, conexão. Achar uma maneira. Você vai ver que Felipe, ele estabeleceu uma conectividade com aquele que Deus mostrou para ele. Deus, o Espírito mostrou para Felipe com quem ele iria se encontrar, aonde, e como que ele estabeleceu a comunhão com essa pessoa.
e objetividade. Diga, objetividade. Amém. Então você pega o seu saco, onde você vai carregar nesse saco os princípios dos apaixonados por Deus e por pessoas. E sempre que você estiver diante das pessoas, você vai ter aí essa carga. Você vai ter aí dentro desse saco os princípios, né? Porque saco você já notou, né? É o acróstico lá, S-A-C-O. Então você vai trazer isso, e isso vai ser ali o que você vai levar consigo na hora de anunciar Jesus para as pessoas. Então vamos lá. Primeiro princípio, o princípio da sensibilidade. Sensibilidade, abertos e alertas para recebermos a direção da parte de Deus. Gente, preste bastante atenção. Eu quero que você beba mesmo essa palavra. Dê uma olhada, o Yuri vai ler o texto que vai aparecer ali na tela. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Sinceramente, para quantos de nós já apareceu um anjo? Quando alguém fala para a gente assim, Deus falou comigo, Deus falou com você, parece que é um susto, mas não devia ser uma coisa natural? Deus falou comigo esta manhã, eu acordei, orei, li a palavra, e quando eu li a palavra, Deus falou comigo assim, assim, assim. Deus tem que falar com a gente todo dia, mas é a questão de ter sensibilidade. Só tem sensibilidade quem tem intimidade com Deus, senão você não é sensível. Você não sente o que Deus sente se você não tem intimidade com Ele. Como é que você vai sentir o que Deus sente se você não tem intimidade com Deus? Se eu não tiver intimidade com Deus, como eu vou sentir a paixão que eu devo ter pelas vidas que nos falta? Como é que eu vou sentir essa sensibilidade? O Yuri, esses dias, você me abençoou muito aquele dia, cara. Eu sei que foi uma conversa assim, você estava na sua sala, né, lá no escritório, você pode ter pensado assim, não, contei uma história, mas foi muito abençoador aquele momento. Obrigado, viu? E o Yuri sempre abençoa a gente, todo tempo assim, ele tem uma palavra para abençoar a vida da gente. É um discípulo muito amado de Jesus, né? E aí eu estava lá passando pela sala dele, e a gente estava conversando sobre o Sermão do Monte. Aí ele falou sobre um livro que ele leu, e ele contou um pedacinho. Conta para abençoar todo mundo agora. Esse livro é o livro do pastor Carlos Queiroz, chama Ser é o Bastante. Ele faz um estudo do Sermão do Monte. Tem uma parte do Sermão do Monte onde Jesus começa a advertir as pessoas que estão ouvindo. E Jesus falou assim para eles, falou assim, olha, quando vocês fazem jejum, vocês gostam de ficar com a cara bem abatida, para todo mundo ver que vocês estão jejuando. E aí quando vocês dão esmola, vocês gostam de falar para todo mundo que vocês dão, como vocês são generosos. Olha como eu dou esmola, olha como eu abençoo as pessoas. E quando vocês vão orar, vocês gostam de fazer isso na maior altura, no meio da praça, para todo mundo ver que vocês estão orando. Mas vocês estão fazendo errado. Por quê? Vocês estão querendo mostrar para as pessoas uma coisa que vocês não são. Vocês estão fazendo isso para aparecer. Isso está errado. Mas quando você for orar, e aí Jesus ensina, ele fala, quando você for dar esmola, não fala para ninguém. Quando você fizer jejum, toma um banho, entendeu? Para você não ficar tentando aparecer para ninguém, né? Fica bem bonito. E quando você for orar, não faz isso para todo mundo ver. Entra no seu... Aonde? Entra no seu quarto, fecha a porta e ali você tem comunhão com Deus. Só que a palavra quarto, que foi traduzida para quarto, que Jesus usou, é a palavra grega tameion. Essa palavra tameion, ela significa quarto, mas ela não é quarto como a gente conhece. Esse quarto onde você dorme, que é bonito, que é cheiroso, que você limpa. O tameion era muito característico daquela época. E nós ainda temos hoje, mas naquela época era o que para nós é o quartinho da bagunça. Já viram falar do quarto da bagunça? Naquela época, eles eram muito sérios com o quarto da bagunça. Eles não deixavam ninguém entrar lá. Eles morriam de vergonha. Então, tinha alguns lugares até que o quarto era subterrâneo, para ninguém entrar no tameion, no quarto da bagunça. Então, quando Jesus fala assim, olha, quando você for orar,
vai no seu tameion, Jesus está falando algo muito profundo. Ele está falando assim: olha, Deus quer ter comunhão com você lá naqueles lugares do seu coração onde você não quer mostrar para ninguém. Dentro do seu coração existe um quarto escuro, onde você joga lá um monte de coisa que você não gosta, que você não quer que as pessoas saibam. Você só quer mostrar a fachada. Você quer orar, você quer jejuar para as pessoas verem, você só está mostrando a fachada. Mas Deus quer ver além. Então deixa Deus ter comunhão com você lá naquele lugar que você não quer que ninguém saiba. Deixa Deus entrar. Amém, glória a Deus. Você foi abençoado? Diga amém. Eu também fui grandemente abençoado, porque é isso. Às vezes a nossa intimidade com Deus está travada, porque a gente não quer que Deus toque naquela área. Filipe era um homem que andava com Deus, por isso que o anjo falava com ele. Mas olha qual que é o resultado de quem anda com Deus. Dá uma olhada nisso. O Espírito Santo de Deus revelou para ele, e ele saiu da cidade. Ele estava num cultão, no moverzão dos apóstolos, vendo milagres, cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, e todo mundo naquela grande celebração. Quem não quer estar na grande celebração dos milagres e das curas? E ele estava lá, e ele era tão sensível do Espírito, que o Espírito falou para ele: Felipe, sai daí da grande congregação e vai para o deserto. Se fosse hoje, ouvisse uma voz dessa, eu peguei seu microfone. Se fosse a voz dessa, a gente ia dizer o quê? É o inimigo. É a voz do inimigo, está amarrado, não saiu. Está amarrado, né? Eu vou sair daqui do lugar da bênção? Não, o lugar da bênção é onde Deus está te mandando ir. Lá que é o lugar da bênção. Amém? E o milagre acontece lá nos relacionamentos. E aí então ele sai dos holofotes da religião e vai para o anonimato. Ele deixa a multidão e vai até a pessoa que você vai ver. A gente vai falar sobre ela. Ele sai dali porque ele é sensível à voz de Deus. Ele é apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. Meu irmão e minha irmã, nós devemos estar amando aquilo que Deus ama. O amor constante deve mover as nossas vidas em direção às pessoas. Não na religião, no ato religioso de já fui no culto e pronto, acabou. Não, Deus quer usar você lá nos relacionamentos. Esse é o princípio. Mas, gente, nós temos que ter sensibilidade, mas também temos que ter atitude. Ele se levantou e partiu. Tome atitude você também. Levante-se e vá falar com as pessoas, vá fazer o que Deus está te mandando. O Yuri vai ler o que aconteceu com o Filipe. Vamos continuar aprendendo com o Filipe. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem. Que cena! Imagina que doideira. O Filipe sai. Primeiro ouve a voz do anjo. Já começou a doideira por aí. Daí ele vai e levanta do seu lugar. Como é que ele chegou tão rápido? Como que o Filipe saiu de um lugar e chegou tão rápido no outro? Então o Espírito tomou, arrebatou ele no lugar e levou ele para o outro. Outra doideira. Porque quem anda com Deus experimenta milagres. Aí o que aconteceu? Ele chega e vai e o Espírito, e continua ouvindo o Espírito. Sabe por quê? Olha só, o Espírito revelou para ele o quê? O destino, sul de Jerusalém, vai para lá. Ele revelou o destinatário, vai ter um oficial, eunuco, etíope, um homem importante de Candace. Você vai falar de Jesus para ele. O Espírito revelou a mensagem, porque ele ia estar lendo uma palavra que ele ia perguntar para o Filipe. Sempre o Espírito de Deus chega antes de nós. Às vezes a gente acha que
que somos nós que vamos fazer tudo. Ah, mas eu tenho medo, como é que eu vou fazer? Calma, o Espírito de Deus, quando Ele envia você, Ele vai antes, Ele chega antes, prepara o coração, prepara a mensagem, e está tudo lá prontinho, certinho, mas você tem que ter atitude. Não adianta de nada, nós também temos sensibilidade e a gente fica lá chorando, oh Deus, tal. Não, a gente precisa fazer o quê? Tomar atitude. Muitas vezes nós precisamos servir alguém e a pessoa vê uma atitude em nós, do nosso serviço, não por interesse de fazer dele um religioso, porque, aliás, o William até fez um esforço por alguém que ele não queria ganhar para a religião batista. Vamos ganhar alguém para a religião batista. Não é esse interesse, é de amar a pessoa e de levá-la a Deus. Veja só, a história do Léo, eu nem vou falar o restante porque eu posso confundir o nome, mas é Léo, né? É Léo, não é Leonardo. Não é. Eu tenho um amigo, ele é o Léo. Para facilitar o pastor Ronaldo falar Léo, porque eu falei nos outros cultos Leonardo, aí ele confunde o Leandro com o Leonardo, então é o Léo. E o Léo, ele era meu vizinho, nós morávamos no mesmo prédio e nós tentávamos fazer amizade com ele, gerar relacionamento, para apresentar Jesus para a vida dele. E a gente foi percebendo que o Léo, ele vinha de uma família assim, de uma excelente condição financeira, ele tem 1,90 m e pouco de altura, naquela época ele era um tenista profissional, só que a vida dele teve duas fases, uma quando ele começou a se envolver com as drogas. Então quando ele começou a se envolver com as drogas, a vida dele foi para o fundo do poço. Passou o tempo, nós mudamos daquele prédio, ele também mudou. E assim, por coincidências de Deus, os filhos dele foram estudar no mesmo colégio que a minha filha estudava. E nós começamos a continuar um relacionamento de amigos, de pais, de crianças que estudam na mesma escola. E uma certa manhã, o Leonardo me ligou, falou: William, preciso que você quebre um galhão para mim. Eu falei: cara, o que aconteceu? Olha, meu carro quebrou, está na oficina, eu preciso que você leve os meus filhos para a escola. Falei: beleza, pode, tranquilo. Passamos lá, pegamos os dois filhos dele, levamos a Tayane, estudava ali no Colégio Batista. E no final do dia, antes de terminar a aula, ele me ligou, falou: William, me socorre, meu carro ainda não ficou pronto. Falei: cara, não tem problema, vamos lá pegar seus filhos e vamos levá-los para sua casa. Chegando lá na casa dele, né, tem um fato engraçado, porque ele, assim, por consideração, ele falou assim: você não quer vir aqui comer uma pipoca? Vamos entrar comer uma pipoca. E eu não gosto de pipoca. Pipoca, se fosse um café, uma água, um suco, qualquer coisa, eu ia achar o máximo. Mas pipoca? Mas tá bom, vamos entrar para comer a pipoca. E lá no meio da pipoca, conversando, falando da vida dele, chegou um momento que nós ficamos lá numa sala. E aí Deus colocou no meu coração assim para mim falar para ele, perguntar para ele uma frase, uma perguntinha bem simples. Falei: Léo, como é que está a sua vida? O pastor Matos conhece ele, o Léo. E na hora que eu falei isso para o Leonardo, aquele homenzarão, né, aquele baita monte, ele começou a chorar. Falou assim: estou no fundo do poço, estou envolvido com drogas, meu casamento está difícil, problema financeiro, olha, estou numa crise, estou mal. E naquele momento eu, assim, impulsionado por Deus mesmo, olhei para ele e falei: Léo, a única coisa que vai tirar você dessa situação, só existe uma solução para você, que é Jesus Cristo. Você precisa ter uma experiência com Jesus, você precisa encontrar esse Deus. E quando eu falei isso, assim, rápido, assim, em poucas palavras, ele caiu de joelho no chão. Ele se ajoelhou ali e falou: olha, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus. E assim, em questão de minutos, eu falei: Léo, vamos entregar a sua vida para Jesus agora. Ele falou: não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Entregou, confessou a vida para Jesus. E aí, na hora que ele terminou a oração, eu falei: e agora, e as drogas? Como é que a gente faz? Será que ele vai querer para um centro de recuperação? Eu falei: Léo, vamos começar a orar, Léo, para que Deus venha libertar você das drogas. Quando eu falei isso, aí ele foi impulsionado assim por Deus, e começou ele a falar com Deus, com gírias, porque ele não tinha o linguajar evangélico, então ele começou a falar
não sabia evangeliquez, e ele começou a falar assim, e aí paizão do céu, e o Senhor me liberta desses bagulhos, o Senhor me liberta dessas drogas, o Senhor me tira dessa situação, não aguento. Um homem de 1,90 m falando isso em gíria, chorando para Deus. E quando ele falou isso, amados, até o pastor Ronaldo brincou comigo no outro culto, porque provavelmente ele cheirava algumas drogas, né? E só que naquele momento, aí minha sogra estava naquele momento junto, e aí ele começou a fazer assim, estou sentindo um cheiro diferente, estou sentindo um cheiro diferente, vocês não estão sentindo? Que cheiro, Léo? É um perfume, olha aqui, eu estou sentindo o cheiro de Deus, eu estou sentindo o cheiro de Deus. Aí ele começou a chorar, começou a entrar, tendo experiência com Deus, tremenda. E naquela tarde, naquela noite, ele foi liberto das drogas. Eu nunca mais ouvi falar que Leonardo experimentou drogas. Para encurtar a história, veio para a igreja, se batizou, o casamento dele foi restaurado, ele foi transformado, assim por algumas mudanças, ele foi para uma outra denominação, fez curso de teologia, é um pastor, é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, uma bênção. Quando eu falo dele, eu falo assim, Deus é possível. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus transforma a sua vida. Ele saiu de um drogado, um homem no fundo do poço, para uma pessoa cheia do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Glória a Deus, amém. Amém. E Deus quer usar a sua vida também. Deus tem hora que Deus fica falando, você olha aí, tá na frente, já tá na boca do gol, é só encostar, né, o pé e pôr, pode fazer igual o David do Flamengo, né, aquele gol que ele errou, foi um negócio feio, mas está na boca do gol, é só tocar para dentro e fazer. E Deus está falando com a gente, está ministrando no nosso coração, e está mostrando as pessoas, e está trazendo as oportunidades. A gente precisa estar atento às oportunidades, né? Esses dias teve uma vizinha que entrou em casa, e ela disse assim, nossa, tem uma coisa diferente aqui. Aí a minha esposa, a princesa Tânia Mara, ficou olhando, né? Se tem alguma coisa que ela está olhando assim, mas não era nada na decoração da casa. Falou, não, é que aqui dentro tem uma paz, né? Falei, glória, opa, a porta está se abrindo. E em breve, em nome de Jesus, ela e a família dela vai servir ao Senhor, vai conhecer o amor maravilhoso do Pai Celestial. E aí, amados irmãos, você vê que o Felipe, ele tem uma sensibilidade, ele toma atitude. Quando o Espírito fala para ele sai do lugar, ele vai. Atitude assim bem estranha até, porque o Espírito fala para ele, Felipe, acompanha a carruagem. Felipe está a pé. Você pode imaginar, mas uma carruagem com um cavalo, o cara era quem? Como que chama lá o cara? Bolt. O Bolt, ele é o Bolt para ficar correndo com o cavalo? Não, não é. É que a carruagem daquele tempo era conduzida por boi. Então ele ficou andando aí, ouvindo assim ele conseguiu ouvir o que o eunuco estava lendo. E aí ele percebeu, ele estava atento ao mover de Deus, e ele estava atento. Olha só, Deus quer alcançar este homem, deixa eu ficar atento aqui à sua necessidade. E ele lia um texto, e ele então foi lá, estabeleceu uma conexão. Filipe se conecta ao universo do etíope, fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava lendo. Quer ver a história bíblica? Leia, Yuri. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele perguntou, como é que eu posso entender se ninguém me ensinar? O eunuco, ele vinha vindo da onde? Da onde que ele estava voltando? Jerusalém. De Jerusalém. Jerusalém, o lugar da adoração,
né? Só que ele encontrou com Deus em Jerusalém, sim ou não? Porque ninguém encontra com Deus na religião. A gente encontra com Deus num relacionamento íntimo com o Pai. As religiões, elas têm várias respostas, mas a resposta para a sua vida está em Jesus. Amém. E aí ele vem de Jerusalém e ele encontrou com Deus lá. Mas um homem que teve a sensibilidade, que teve a atitude, cheio do Espírito, está ouvindo. E ele pergunta, como é que eu vou entender? Eu não saí lá do templo, não entendi nada, e estou lendo esse texto, não estou entendendo. E como que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele pergunta para Filipe, e Filipe, sim, essa é a conectividade que eu vou estabelecer com esse homem. O Yuri, ele sempre esteve atento na faculdade. Aliás, eu conheço a história de algumas pessoas que conheceram Jesus na faculdade por causa do Yuri. Eu fui uma vez num fisioterapeuta, que ele é quiropraxista. Isso. E quem ele conhecia? Yuri. Não, foi o Yuri que anunciou Jesus para mim. Aí o outro estava do lado, para mim também. Vocês não, agora a gente segue a Jesus. Aí eu fui no outro, que fez, não conheço o Yuri também, ele me apresentou Jesus e hoje eu estou firme na igreja. Eu falei, o Yuri ganhou a turma inteira dele, né? Mas ele estava estabelecendo uma conexão com as pessoas. Agora perceba, uma história simples, de como uma pessoa que procura conexão, uma hora, Deus dá a abertura, para que ele fale de Jesus. Quer ver? Eu estava na faculdade, né, e a minha faculdade era integral e eu tinha que jogar basquete para a universidade para ganhar bolsa, para poder estudar. Então, e eu não tinha, assim, era muito corrido, então o tempo que eu tinha com Deus era às vezes o intervalo das aulas, ou horário de almoço, então eu, né, usava mesmo esse tempo. E eu ficava falando de Jesus mesmo para as pessoas na minha sala. Várias pessoas já tinham vindo na igreja, algumas já entregado a vida para Jesus, mas tinha uma garota que sentava perto de mim, tinha duas garotas, e eu não tinha muito relacionamento com uma delas, mas a outra era bem amigável, e aí eu falava, né, de Jesus, já tinha apresentado meninas lá da faculdade também, que eram daqui da igreja, mas ela nunca queria vir na igreja, ela sempre falava assim, não, eu vou, um dia eu vou, e nada, né? Aí eu ficava assim até meio frustrado, eu falei assim, puxa vida, Deus, né, eu sei que o Senhor tem um plano, então eu vou esperar. E aí um dia eu saí no intervalo e estava orando, né, estava usando o tempo do intervalo para orar, e eu estava com o fone de ouvido, eu estava escutando aquela música do Vineyard, aquela música que diz, tenho fome, mas o teu amor me suprirá, e eu estava ouvindo aquilo lá, e tal, assim, orando, né, debruçado no parapeito, lá no CDB. Aí essa garota, né, essa moça, ela chegou do meu lado assim, ela olhou para mim, pegou o fone de ouvido e colocou, e ela começou a escutar aquela música, e de repente ela começou a chorar, aí ela tirou, ela falou assim, quando mesmo que eu posso ir nessa igreja? e aí eu falei, pô, vamos na célula, né, e ela veio. E aí na segunda vez que ela veio na igreja, ela já trouxe as duas irmãs que também receberam a Cristo, elas se batizaram aqui na igreja, e aquela menina que sentava com ela na faculdade, que não me dava abertura, pois foi ela que ganhou a amiga, que hoje está servindo a Deus também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Yuri contava essa história para mim, eu falei assim, bom, eu acho que essa menina queria paquerar o Yuri, né, porque tirando o foninho do ouvido para ficar mais perto, assim, mas ele já estava prometido para Carol, então a menina não teve chance nenhuma, viu, Carol? Mas nesses momentos, você, para estabelecer conexão, você tem que estar atento, você tem que ouvir. Faça perguntas. Qual foi a pergunta que o William fez? Ô Léo, como é que está a sua vida? Uma pergunta simples, mas aquela pergunta usada por alguém, na boca de alguém que está cheio de Deus, atinge o coração da pessoa, e o Espírito já está trabalhando lá na pessoa, e aí aquela pessoa vai lá e tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Faça perguntas, só depois interaja.
Todos precisam de um ouvido amigo atencioso. Alguém já disse que a gente tem que parar de dar tanto curso de oratória e dar curso de escutatória. Porque todo mundo tem solução, Às vezes é que nem o homem que fica ouvindo a mulher falar, ele já quer dar logo a solução. A mulher não quer ouvir logo a sua solução, ela quer que você dê ouvido a ela. Assim, também as outras pessoas, elas querem que você seja um ouvido, que você ouça com atenção. Mas parece que a gente, quando a gente é tomado por religião, a gente quer vender a religião da gente, Então assim, a pessoa está ali, eu vou evangelizar. Aí chega para a pessoa assim e fala assim: olha, eu gostaria de dizer que Deus ama você e que Deus tem um plano para a sua vida, mas se você não aceitar Jesus, você vai morrer e vai para o inferno, mas Deus tem um propósito maior para você. Que tal você aceitar este produto, Jesus? Gente, a pessoa não quer saber disso daí. Está vendo que você está vendendo religião para ela. Ela quer que você a escute, que você a ame, que você se importe com ela. E aí sim as coisas mudam. Todos precisamos entender que as pessoas querem ser ouvidas, querem ser amadas. Esteja disposto para fazer todos os esforços necessários para que novas pessoas sejam alcançadas para Jesus, como o William, por um saquinho de pipoca ele foi buscar 12. Nem pipoca você gosta. E não foi um pipocão, rapaz, já pensou? Vem aquela, não, come mais, é legal quando a gente vai numa visita, você fica assim, a pessoa pega, corta aquele pedação de coisa e pá, você... Meu Jesus, rapaz, tem cada história com isso daí, de comida que dão para missionário, que o cara esconde até dentro da Bíblia. Gente, as pessoas querem ser amadas, a conexão parte de empatia, de você se colocar no lugar das pessoas, de você começar a se importar a partir da necessidade dela. Coloque-se no lugar da pessoa. Deus quer nos usar assim. Aí depois que você estabeleceu a conexão, aí você age com sabedoria, com amor, com gentileza. E aí você anuncia o seu Salvador, o seu Jesus, nosso amoroso Senhor, que vai entrar na vida daquela pessoa, não pela força da religião, mas pelo poder do Espírito Santo, e vai transformar a vida daquela pessoa para a glória de Deus. Amém? Depois que ele fez isso, estabeleceu conexão, ele foi objetivo. Ele estava diante da abertura e oportunidade. Aí ele como um bom evangelista, ele de forma direta e objetiva, ele anuncia a religião do judaísmo, é verdade? Não, ele anuncia a Jesus. Veja só, nós vamos ler esse texto, estamos terminando, nós vamos orar por você. Não saia daqui sem receber a oração, sem receber aquilo que Deus quer ministrar na sua vida, porque Deus quer realizar milagres em você e através de você também, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, veja só. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Viu o coração do Filipe? Filipe, homem de Deus, pronto a anunciar Jesus com objetividade, sem ficar tentando discutir religião com as pessoas, doutrinas, aquelas coisas que são estéreis, que não produzem nada. Ele, sem vacilar, falou de Cristo. Nós devemos fazer o mesmo.
não discursarmos sobre religião, sobre doutrinas, sobre polêmicas estéreis. Nós devemos falar sobre Cristo com clareza e simplicidade. Isso não quer dizer que nós vamos vender um evangelho barato, né? Quando o eunuco diz, eis aqui a água que me impede de ser batizado, ele sabia que o eunuco já estava preparado para entregar a vida dele para Jesus. Não ia ser uma entrega assim, de qualquer maneira, não. O Espírito já tinha trabalhado. Esse homem já tinha ido em Jerusalém buscar as respostas que ele tanto precisava e não tinha encontrado. Agora, Felipe anunciando Jesus de maneira objetiva, aquele homem se encontra com a resposta para a sua vida. E aí então ele é batizado. Nós também devemos olhar para o Evangelho como uma pérola preciosa, que não pode ser desvalorizada. Não é porque tem que ter objetividade que você vai continuar vendendo aquele produto. Se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar, você vai morrer e não vai mais para o inferno, você vai direitinho para o céu, e você nunca mais vai ficar doente, e você vai ter muito dinheiro no bolso. Aceita Jesus logo. E a cruz? Nós devemos anunciar o Evangelho e dizer assim, Jesus continua dizendo a mesma coisa. Jesus, eu aprendi agora nesses tempos, que antes a gente falava, a gente não quer convencido, quer convertido. Mas alguém já disse, não, a gente não quer só convertido, nós queremos discípulos de Jesus, que entendem a mensagem da cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. O Evangelho é assim. Nós devemos anunciar para as pessoas que o homem está num caminho de dor, de destruição, de casamentos destruídos, de relacionamentos de pais e filhos destruídos. O homem está no caminho, a nossa sociedade está onde está por causa do egoísmo. E quando a religião prega mais egoísmo, ela destrói mais o homem. Nós devemos negar a nós mesmos, entregando a nossa vida para Jesus, para ser um servo, para servir e amar as pessoas. Assim a nossa vida será verdadeiramente transformada e nós viveremos outras coisas. Eu aprendi com o Fábio hoje de manhã, lá na reunião de liderança. Eu estava falando com o Fábio, ele é uma pessoa super despreendida das coisas dessa terra. E ele disse assim, sabe o que é, pastor? Às vezes eu fico assim, amedrontado, como as próprias pessoas que estão dentro da igreja lutam tanto por coisas dessa terra, e eu vejo tanto de tempo que elas gastam para comprar as coisas dessa terra, que parece que eles vão ficar aqui nessa terra. Elas não lutam pelas coisas do reino, elas lutam pelas coisas dessa terra, como se tudo que fosse de mais precioso fosse as coisas dessa terra. E ela gasta o tempo, investe o tempo, ela faz um curso, faz graduação, pós-graduação, faz um concurso, outro concurso, e investe tempo inteiro. Gente, nós devemos anunciar o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz de Cristo, porque isso verdadeiramente muda as pessoas. Aí então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele acrescentará todas as coisas que nós precisamos. O testemunho de Santarém é que quando as pessoas começaram a seguir Jesus, elas não tinham sapato para pôr no pé, muitos deles. Quando eles iam trazer os dízimos e as ofertas, trazia ovo da galinha, trazia coisas assim. E hoje não há mais ninguém sem sapato no pé. Hoje, aquelas pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, elas receberam o que elas precisam para viver. Elas são apaixonadas por Deus, são apaixonadas por Jesus, são apaixonadas por pessoas. E nós estamos passando por este momento onde Deus está falando conosco, e Ele quer salvar muitas vidas usando você para a glória de Deus. Amém, irmãos? Talvez você tenha entrado aqui, talvez como Léo. Pode ser. Talvez como aquela moça da faculdade, aquele seu amigo que fez fisioterapia junto, que ele falou que ele era viciado em sexo para mim. Ele falou, meu negócio era pegar as menininhas na faculdade. O Yuri, rapaz, estragava cada coisa.
O Yuri estragava as coisas, depois ele que estragou, né? Se converteu, estragou lá, ó. Estava tudo preparado para ter o maior bacanal, né? E ele chegou lá e, ó, com o testemunho dele, acabou com a festa. As meninas do programa começaram tudo a chorar e entregar a vida para Jesus. Gente, é maravilhoso quando a gente percebe o que Deus faz. Talvez você esteja numa situação dessa, mas lá por dentro, você sabe que existe um vazio. E você talvez seja daquele que até tem procurado religião, como o etíope de Candace. Ele foi em Jerusalém, mas a religião não lhe deu nada, continuou vazio, porque as religiões indicam várias outras coisas, mas o único caminho é Jesus. E se você está aqui nesta noite, e percebe que você precisa se encontrar não com mais uma religião, e essa não é a proposta do Espírito de Deus aqui. O Espírito de Deus não quer que você se converta à religião batista, porque nem religião é. Então, mas o Espírito de Deus quer que você se entregue a Jesus. E hoje você pode fazer isso. A exemplo desses testemunhos que nós ouvimos, e de tantas pessoas que estão aqui, que já entregaram a vida para Jesus, você hoje pode entregar a vida para Jesus. Você não quer fazer isso? Você não quer entregar sua vida para Jesus? Você não quer deixar Jesus entrar e transformar a sua vida? Negue-se a si mesmo. Venha para Jesus. Ele morreu lá na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas é necessário que você se negue e que você agora convide Jesus para entrar na sua vida e ser o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Quantos nesta noite que ainda não fizeram isso e que sentem Deus falar continuamente ao seu coração, desde os cânticos, desde cada testemunho, e agora você quer entregar a sua vida para Jesus? Agora é a hora, este é o momento. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, com um sinal, diga: eu quero que Jesus entre na minha vida. Se você quer fazer isso, de onde você está, levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, ter a sua vida transformada por Ele? Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém que quer que Jesus seja o Senhor? Há mais alguém que quer negar a si mesmo? Deus abençoe você. Já tinha visto a sua mão, tá? Há mais alguém? Deus abençoe você. Você é uma amada de Deus. Há mais alguém? Deus abençoe você, amado de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Chega de andar por aí em tantos caminhos. Deus está aqui e quer que você entregue a vida para Ele. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão e diga assim: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Que maravilha, você está fazendo a decisão que Deus conduziu toda a sua vida para este momento, para esse encontro maravilhoso com Deus. Quantos querem fazer isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Não deixe seu coração inquieto. Se há vozes e dizem para você: não faça isso. Se há impedimentos, maior é Deus do que qualquer impedimento. Entregue a sua vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Você está livre para fazer isso. Levante a sua mão e diga com essa atitude: eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero orar com você. Não quero que você saia daqui. Nós não queremos, como igreja de Cristo, que você saia daqui sem receber oração. Venham aqui, discípulos, venham aqui. Fiquem aqui do meu lado. E nós vamos agora, como discípulos de Jesus, receber novos discípulos de Jesus. Então agora, eu quero convidar você que levantou a sua mão. Vem aqui, nós queremos abraçar você e nós queremos orar por você. Você que levantou a sua mão, pode vir, venha. Vem aqui. Venha, ajude a vir junto.
Venha, glória a Deus. Isso. Pode vir. Venha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir, querida. Venha. Venha, venha, venha. Venha para Jesus. Chega mais para cá, gente bonita. Chega aí, vocês são amados de Deus, amadas de Deus. Glória a Deus pela sua vida, viu? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Cadê? Vamos ficar já do ladinho dessas pessoas, irmãos. Isso. Aí, já está chegando gente. Preciso de alguém que fique do lado dela aqui. Aí, já chegou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não é maravilhoso? Você vai fazer a oração mais importante da sua vida. Se você não levantou a sua mão, mas você quer vir agora, não deixe que nenhum tipo de constrangimento impeça você de vir aqui à frente agora. Venha aqui à frente agora. Essa oração é a oração mais importante da sua vida. Então sai do seu lugar agora, venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Se você levantou a sua mão, mas você está constrangido de vir por um motivo ou por outro, não deixe esse constrangimento manter você aí na sua cadeira. Saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Saia do seu lugar, pode vir aqui à frente. Há alguém que está nessa situação, que precisa sair daí do seu lugar e vir aqui à frente. Deus te espera com muito amor. Amém, glória a Deus. Olha quanta bênção. Olha, vamos ficar em pé, igreja de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Oh Jesus, glória a Deus. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, igreja, nós devemos nos alegrar em Deus. Nós devemos nos alegrar em Deus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus por essas pessoas, e você vai com muita alegria agora interceder por essas pessoas. Levante a sua mão, fique na intercessão aí, e eu quero que você que vem aqui à frente, entregando sua vida para Jesus, que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, isso, deixa sair dos seus lábios. Você que veio acompanhar também, repita comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que eu sou um pecador, e que eu não mereço nada do Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama incondicionalmente, e o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim lá na cruz, e agora eu me arrependo de querer controlar minha vida, e eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e quero seguir a Jesus todos os dias da minha vida. Muda a minha vida, Jesus. Perdoa os meus pecados e me transforma, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.